Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Na verdade, eu vou dar só continuidade ao que ele colocou muito bem, né? Porque o Evangelho ele sempre traz para nós aquilo que nós precisamos. Como ele mesmo disse, o alimento, né? Que vai nos fortalecer, que vai nos direcionar para que nós possamos ser felizes. As leis, elas já estão assim postas, né? Todas as leis já estão postas, né? O Pai, quando nos criou, ele já colocou em nós todas essas leis, elas já estão em nós, né? Mas com o passar do tempo nós vamos assim, como que vivenciando essas leis e aprendendo a viver de uma maneira mais amorosa, mais tranquila. E quando a gente assim começa um trabalho novo, né, numa empresa, então a gente começa ainda inseguro, ainda com medo, ainda com restrições, porque a gente não conhece a vivência daquele trabalho. Mas com o passar do tempo nós vamos nos adaptando, nós vamos nos esforçando e aquilo vai ficando assim simples para nós. E com o passar do tempo a gente já não percebe mais, já não tem mais medo, já não tem mais angústias. Por quê? Porque aquilo para nós se tornou natural. É assim as leis naturais. São assim as leis naturais. É dessa maneira que as leis naturais elas vão ficando naturais para cada um de nós. Então hoje eu venho trazer uma colocação com relação como ele mesmo colocou. Eu fiquei pensando como ele colocou, como a espiritualidade é providente, né? Ele já falou tudo aquilo que eu vou trazer. Só que eu vou assim esmiuçar um pouquinho mais aquilo que o Evangelho já trouxe na palavra do nosso companheiro. Então as leis já estão em nós, né? Nós já nascemos com ela, como fomos criados por Deus, e renascemos a cada encarnação. Nós vamos assim trabalhando essas leis que já estão em nós. Então a doutrina espírita, ela traz assim para nós Jesus novamente. Como ele também disse, Jesus ele colocou as suas parábolas e em cada parábola ele lembrava as leis de Deus. Em cada parábola, que é a vivência nossa do dia a dia, ele relembrava, né, as leis de Deus. Que aquele povo ainda conhecia como as leis que Moisés havia trazido. Que Moisés havia recebido de Deus, havia trazido, e ela estava sendo assim vivenciada por aquelas criaturas. Nós estávamos lá, nós somos reencarnacionistas. Nós vamos vivendo e nós vamos a cada oportunidade, nós vamos vivenciando essas leis que já estão conosco, dentro de nós. Mas é necessário que essas leis, elas possam ser vivenciadas, por isso a reencarnação. E a doutrina espírita, ela traz isso de uma maneira muito clara sobre a reencarnação, que são a vivência das nossas experiências com relação às leis que já existem. Então, por exemplo, numa prefeitura, né, no município, existem as regras, né, mas eu ainda não vivenciei aquela situação para eu saber que tem uma regra. Eu ainda não vivenciei. E aí, num determinado comportamento meu, ou numa determinada situação, eu vou deparar com um faço ou não faço. É correto sim ou é incorreto fazer dessa maneira? Então, o que vai acontecer? Eu vou lá buscar as leis da cidade. Não, eu não posso ultrapassar esse limite, porque ultrapassando esse limite, eu estou saindo das regras postas. Ela passou a ser regra a partir daquele momento? Não, elas já existiam. Eu não tinha conhecimento da vivência dessa regra. A partir de agora eu sei. E se eu infringir essa lei, eu estarei em desconforme com as leis do município. A mesma coisa acontece com o Estado. Cada Estado tem as suas leis, as suas regras. Dentro do nosso país, a gente pode colocar que os estados, em geral, todos eles, têm regras semelhantes.
Determinados estados têm regras um pouquinho diferentes por conta do clima, por conta da situação, da vivência daquele povo. Então as regras são um pouco diferentes. Mas em geral no Brasil inteiro a gente chama de regras federais, que é toda a federação. Então todo o Brasil segue aquelas regras, né? Que quando eu vou tomar uma atitude, eu me deparo. Posso? Não posso? Vou conhecer as leis daquele país. Se eu, por exemplo, for para o Japão hoje, e eu estou habituado aqui no meu país, ainda em evolução, ainda um terceiro mundo, como a gente diz, as pessoas jogam papel na rua. É natural? Não deveria, mas as pessoas até acham que é natural. Não tem problema. Alguém aqui foi preso porque jogou papel na rua? No Brasil, essa regra que não deveria acontecer, mas acontece, ela não tem muita importância. Se eu for para o Japão, fazer lá uma viagem, passar uma semana, e eu jogar um papel na rua, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser chamado a atenção, provavelmente até detido. Porque dentro daquele país, aquela regra é estabelecida. E quando eu vou para um outro local, eu tenho que me preocupar. Eu vou para o Japão. Será que eu sei me comportar no Japão? Será que lá eu vou infringir as regras do país? Então existe em mim uma preocupação. Posso? Não posso? Isso chama eu verificar, eu estudar tudo aquilo que é a minha vivência. Deus, quando nos criou, existe dentro de mim todas as regras de bem viver. Mas são tantas, não? Não? Não. São poucas. Ele acabou de falar. Amar a seu Deus, ao nosso Deus, e ao próximo como si mesmo. Simples assim. Olha que regra simples. Não é simples? Não é simples. Não é simples porque eu ainda não me amo. Porque eu ainda não conheço as leis que existem dentro de mim. Por isso a vivência e por isso eu sempre deparar. Posso? Não posso? Quando eu estou vivendo essas leis e quando eu estou aplicando essas leis, eu estou em Deus. É como a nossa palestra. Está a servir a Deus. Eu estou servindo a Deus, porque eu estou cumprindo as leis pelas quais foram estabelecidas na minha criação. Mas se eu não fizer isso, eu estou em desconforme com a lei de Deus. Eu me afasto de Deus. Mas quando eu percebo isso, que eu me afastei de Deus? Quando alguma coisa está em mim diferente. Então eu reencarno e eu tenho um problema de saúde, né? E eu me revolto. Por que Deus? Por que eu? Por que não a minha irmã? Nossa, era tão saudável. E eu tenho esse problema físico, puxa vida, esse problema intestinal que me consome, que me tira a alegria de viver. Por que eu? E aí eu vou analisar que em determinado momento na minha vida eu infringi a lei. A lei que está posta em mim, eu infringi, e isso existe um efeito. Causa e efeito. Lei de Deus. Progresso. Não quero fazer isso. Nossa, se eu fizer isso eu vou me cansar muito, eu tenho que me esforçar. Afinal de contas, eu nasci para ser feliz. Eu não vou fazer isso. Mas lá na frente a vida me cobra porque eu estou ocioso, porque eu não fiz nada, porque eu não me modifiquei, porque o progresso é uma lei de Deus. E ela está posta em mim. E se eu não aplicá-la, eu não estarei bem comigo mesmo. Eu não estarei bem com o Deus que existe dentro de mim. Então, servir a Deus é servir as leis que já existem em mim, mas eu não as conheço, mas ela já existe em mim
que existe em mim um chamamento. Quando eu vou tomar uma atitude e aquela atitude está em desconforme com a lei que está em mim, eu sinto alguma coisa. Ou não? Não? Será que não? O sofrimento que é causado por aquilo que eu estou fazendo é o chamamento. Olha, você está infringindo uma lei. Presta atenção no que você está fazendo. Mas nós acabamos assim, não ligando para isso. Porque afinal de contas, né? Eu nasci para ser feliz. Por que eu vou ficar me preocupando com esses detalhes? Até que essa situação se agrava ao ponto de eu ter uma doença, um mal físico. Ou eu ter por exemplo, um filho com um defeito físico que me causa muito sofrimento, muita dor. Aí eu paro de pensar. Aí eu me revolto, porque comigo. Aí eu digo, porque Deus me escolheu para isso. Aí nós voltamos a ler. O que será que eu fiz para ter esse efeito? Qual foi a causa que trouxe esse efeito? Aí mais uma colocação da doutrina espírita. Lei de causa e efeito. Se eu fiz alguma coisa, esse é o efeito do que eu fiz. Mas eu devo ter feito lá na China, em 1700. Eu vou retornar lá. Eu vou retornar lá na China, vivenciar aquele encontro que eu tive lá com o Jorge. Vou retornar lá. Vocês acham que a gente consegue retornar lá? Não. A doutrina espírita traz isso. Nós encarnados não temos a condição de relembrar várias encarnações. Nós não temos ainda. A nossa capacidade cerebral dessa atual encarnação não cabe nisso. Então como é que eu vou consertar? Eu nem lembro. Eu lembro sim. Porque aquilo que eu infringi, a lei que eu infringi, trouxe para mim um sentimento. Eu não lembro do ato, eu me lembro do sentimento. E esse sentimento está cravado em mim. Ele não vai sair enquanto eu não resolver. Eu posso reencarnar na China, no Japão, na Austrália, no Brasil, mas aquele sentimento que causou esse meu desregramento da lei de Deus está em mim. Aí o que acontece? Eu vou perguntar para mim mesmo. Aí vem mais uma colocação. Conhece-te a ti mesmo. Por que isso está doendo em mim? Em que momento eu infringi a lei de Deus? Em que situação? Aí a espiritualidade que nos prepara para a reencarnação, com muita misericórdia, nos oferece uma situação seguinte. Eu não preciso me encontrar com o Jorge, eu posso até me encontrar com a Maria, mas a situação vai ser a mesma. Mas agora eu estou diferente, porque eu sofri, porque eu quero mudar, porque eu quero ser feliz. E esse espinho que está gravado em mim me machucou o suficiente para que eu deseje mudança. E aí o que acontece? Eu vou agir diferente. Lei de progresso. A lei de progresso, ela está em nós. Ah, mas eu não quero. Não se preocupe. A espiritualidade explica. Não se preocupe. Deus não tem pressa. E as coisas só acontecem no momento exato que precisam acontecer. Tenhamos a certeza disso. Lei de causa e efeito, lei de progresso, são leis. Elas estão em mim, elas estão cravadas em mim, elas estão dentro de mim. E no momento que eu inflijo essa lei, eu carrego ela comigo. E as reencarnações misericordiosamente vão me dando a oportunidade de eu tirar esse espinho a partir da minha mudança, a partir do meu buscar
buscar essa liberdade, buscar esse tirar de mim. Conhece-te a ti mesmo e verificará que você tem condições para isso. Peça ajuda a Deus e você vai ter a oportunidade de tirar esse espinho e se livrar dele. Que coisa boa! Lei de destruição. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, por que o meu ente querido morreu? Que coisa desagradável, fiquei tão triste, Deus não é bom comigo. Logo, meu marido ele foi tirado de mim, que era o sustento da minha casa. Mas as leis também continuam com ele. Ele tem a oportunidade de ter um corpo físico, de vivenciar seus aprendizados, suas emoções e voltar para casa. Mas eu não quero. Eu não quero que a lei se cumpra. Eu quero que ele continue aqui, doente, se arrastando, sofrendo, mas eu quero ele aqui comigo. Porque eu decidi assim. Então é aquilo que ele falou. Eu acredito em Deus. Eu acredito nas suas leis. Mas eu quero que sejam respeitadas as minhas. Na prece eu digo, seja feita a vossa vontade. Mas quando a vossa vontade é feita, eu fico brava, eu não concordo. Eu discordo, porque existe a necessidade da destruição para que essas energias, esse corpo físico utilizado por aquela criatura que foi meu marido, ela tinha que voltar e ele tinha que retornar ao seio do Pai, ao mundo dos espíritos, fazer novos projetos, pedir novas reencarnações. Então, a lei de destruição é necessária para que se refaça e para que dê sequência às leis. A tudo aquilo que é necessário acontecer. Lei de destruição. Elas já estão postas. Eu é que ainda não as compreendo. Eu é que ainda não consigo vivenciá-las dentro de mim. A única coisa que nós temos que fazer é amar a Deus sobre todas as coisas, é ao meu próximo como a si mesmo. Simples assim. Conheça, vamos conhecer as leis de Deus. Vamos conhecer como vivenciar essas leis de maneira em que eu me aproxime do Pai. Eu possa servi-lo através do meu conhecimento e das minhas atitudes. Conhecer as leis de Deus é essencial para cada um de nós. Estudar um evangelho, estudar aquilo que Jesus trouxe. A doutrina espírita, ela trouxe Jesus novamente. Por quê? Porque como o nosso companheiro leu aqui hoje, está lá, amar ao seu próximo como a si mesmo. Mas como eu vou fazer isso? A doutrina espírita, ela traz todo o nosso conhecimento. Amar o seu próximo é respeitar que ele ainda tem defeito, que ele ainda está em aprendizado, que aquela criatura que mexeu comigo, que me magoou, ela pode estar com um problema. Por quê? Porque eu, quando eu estou com problema, eu estou com dor, nossa, a minha unha está encravada, não encosta no meu pé. Será que a unha dele também não está encravada? E eu fui lá e dei um topão no pé dele? A partir do momento que eu começo a analisar as causas, por causa dos efeitos, eu começo a reconhecer que todos os efeitos têm uma causa e que essa causa poderia ser modificada. E aí eu vou me amar, eu vou me compreender e eu vou respeitar e compreender o meu próximo. Então, o pedido da doutrina de Jesus, de Deus, é para que nós tomássemos conhecimento. Vamos entender quais são as leis. Eu estou em sofrimento. Por que será? Aonde foi que eu causei o efeito que está acontecendo em mim? A não revolta, o não desespero. Então eu não vou me desesperar mais com a morte daqueles que eu amo, porque eu conheço a lei de destruição e eu sei que ela é necessária. Eu não vou ficar chateado quando uma pessoa tomar uma atitude, porque ela ainda não conhece os efeitos daquela causa que ela está fazendo agora. Então, quando nós vamos conhecendo as leis de Deus e nós vamos aplicando ela na nossa vida,
cada dia que passa, nós vamos nos tornando criaturas melhores, mais felizes, mais adequadas às mudanças que são necessárias para o meu progresso. Deus, quando nos criou, Ele quer que nós assim sejamos felizes. Agora depende de cada um de nós. Ele quer isso. Ele está lá aguardando, né? Como a gente fala, estou aguardando, venha até mim. Jesus diz, através de mim, por quê? Porque eu tenho que pegar na mão de Jesus, Ele vai me ensinar o caminho. Não! Através de tudo aquilo que Ele nos trouxe, dos seus ensinamentos de perdão, de progresso, todos esses ensinamentos que o Mestre trouxe para nós, no desenvolvimento do amor. A gente podia comparar assim, eu só vou alcançar a Deus quando eu tiver um espírito puro, quando ele estiver assim branquinho, leve, sem máculas, sem revoltas, sem tristezas, sem amarguras. Mas para que isso aconteça, eu vou seguir ao Mestre. Ele é o nosso Mestre. Ele só veio aqui, olha, eu só vim aqui ensinar, dar o meu exemplo para vocês. E aí a gente vai seguindo os exemplos de Jesus, e aí a gente vai se purificando, e aí nós vamos nos tornando espíritos mais leves, e nós estaremos com Deus, em Deus. Simples. Aí vocês podem me dizer assim, Judith, não é tão simples. Realmente, não é simples, porque nós queremos que seja feita a nossa vontade. Porque eu não me conformo de eu ter esse tipo de dificuldade. A minha irmã ter nascido bela, formosa, e eu ter aqueles defeitos que me fazem mais triste, que me fazem vergonhosa. Por quê? Porque eu acho que só as minhas leis têm que ser respeitadas. E aí eu vou analisar, como a gente falou. Por quê? Por que será que eu tenho esse defeito? Por que será que o meu companheiro cobra tanto de mim? A gente fala assim, né? Dos obsessores. Ai, meus obsessores, se eles não estivessem junto de mim, eu seria muito mais feliz. Eles são apenas amigos. E no momento da nossa trajetória, eu causei dor. E agora ele está me cobrando. Olha, você me fez sofrer. Então tudo bem, então meu obsessor, eu fiz mal para ele, agora nós vamos ter que nos atracar a vida inteira e vamos sofrer? Não. Agora nós vamos nos conhecer. Meu companheiro, o que foi que eu te fiz? Por que me persegues? Por que você está no meu encalce? Aonde foi que o nosso amor se transformou em ódio? Onde foi que eu te magoei? Aí vocês falam assim, puxa vida, eu vou ficar batendo papo com o meu obsessor, será que isso é uma coisa boa? Não. Não é uma coisa gostosa, mas é uma coisa necessária. As igrejas que ainda não conhecem muito a ação do Espírito sobre nós, elas agem de maneira assim, meio bravas, né? Eu vou tirar o Espírito, né? Eu vou expulsar o Espírito. E nós, da doutrina espírita, já conhecemos, já sabemos que não existe isso. Que existe um convite, por favor, meu amigo, me deixe em paz. Esse sim é o convite para que ele se retire. Mas ele só vai se retirar se ele encontrar em mim a mudança. Naquela época, lá na China, em 1717, eu te traí. Mas agora eu não faria isso outra vez. Porque a traição machucou você e machucou a mim também. Quando eu te traí, eu trouxe para mim um espinho. Eu tive prazeres, mas me trouxe um espinho na alma que eu trago. Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais isso. E ele vai observar a minha mudança. E ele vai observar que eu quero ser diferente. E ele também vai receber a lição.
puxa vida, ela está sofrendo tanto. Traição, eu não vou fazer, porque causa muito sofrimento. Mas será que ela está falando a verdade ou ela está falando isso porque ela está hoje meio chorosa? Vou continuar aqui do lado dela. Porque ela me deve, porque ela me cravou um espinho e eu vou ficar aqui. No outro dia eu vou continuar. Eu não vou trair mais ninguém. Eu não posso. Agora eu já não estou mais com o Jorge. De repente eu estou aqui com o Joaquim. Eu não vou trair o Joaquim porque a traição dói em mim e dói nas criaturas. E aí o meu obsessor vai dizer: aprendeu a lição, hein? Aprendeu a lição. Eu aprendi a lição. Nós aprendemos a lição. Então não dá para expulsar as criaturas que nos incomodam simplesmente gritando. Eu vou expulsar ela porque já não existe mais ideais iguais. Então a minha mudança faz tudo isso comigo. Ela me faz tirar o meu obsessor. Ela me faz criar amigos. Ela me aproxima de Deus. A lei de amor. Que estava aqui dentro e que eu não conhecia. Só a lei do amor vai me fazer feliz. Então, são essas leis que estão dentro de mim e que eu vou vivenciando e deparando com cada situação, e ela vai se fazendo presente e eu vou absorvendo e vou me modificando. Então, se eu for lá no Japão e for com o meu caderninho sabendo que eu não posso jogar papel no chão, eu vou ser feliz no Japão. Porque lá eu não posso jogar papel no chão. Se eu hoje aqui me comportar com respeito ao meu próximo, se eu tratar bem um funcionário público, ele pode não estar bem e naquele dia não me trata bem, mas ele vai ter um impacto do meu comportamento. E o meu comportamento está em mim. E eu levo para onde eu for. Funcionário da prefeitura, funcionário do Estado, funcionário da Receita Federal. E aí, de repente, as pessoas começam a me tratar bem. Que coincidência. Deus é muito bom para mim, cara. Todo mundo está me tratando bem. Privilégio. Privilégio. Lei natural. Lei de Deus. Simples assim. Então, quando a gente começou a conversar, é simples? Não é simples? É simples. É simples assim. E Ele nos dá a cada momento uma oportunidade nova. Então eu me encontrei com o Joaquim, eu me encontrei com o Jorge, eu me encontrei com o Adão, eu me encontrei com o Pedro, e cada vez que eu vou me encontrando com as pessoas e com as situações, eu vou descobrindo as leis que já existem dentro de mim. E eu vou evoluindo. Lei de progresso outra vez. Olha que coisa maravilhosa. Então todas as leis, elas estão em mim. Mas é necessário que eu as vivencie. É necessário que eu as entenda. É necessário que eu as compreenda. Mas tem muitas delas que eu ainda tão abrutalhado, porque o homem, no seu início, no seu desenvolvimento, ele era assim, meio ogro, né? Como a gente diz, né? As leis estão lá dentro, mas ele ainda não tem vivência dessas leis, e ele vai, com o passar do tempo, ele vai aprendendo numa próxima reencarnação, ele vai entendendo as leis, colocando elas em práticas. Isso é natural da lei de progresso, certo? Mas eu preciso compreender que cada criatura tem o seu tempo. Cada criatura está na sua vivência. E de repente ele teve uma vivência muito marcada pela dor, pelo abandono. E na próxima encarnação, ele traz esses espinhos cravados dentro de si que eu não conheço. Eu desconheço.
E de que maneira eu vou agir com essa criatura? Eu não quero nem saber, problema dele. Não me interessam os problemas dele. Não é assim que a maior parte das coisas pensa. Não posso me envolver. As pessoas têm seus problemas, cada um com o seu. Não é assim que a gente fala. Mas também tem uma lei que ela é posta e que muitas vezes a gente deixa de lado. Amar ao seu próximo como a si mesmo. Eu já aprendi a me amar, eu já aprendi a me respeitar, eu estou procurando me conhecer, mas eu tenho que entender que todas as criaturas também são filhos de Deus como eu. Cada um tem o seu mundo, a sua história, a sua vivência. Eu não consigo compreender por que aquela criatura traz aquele espinho. Eu não consigo nem ver o meu passado, eu só consigo ver através do meu sentimento. Como que eu posso criticar aquela criatura se eu desconheço o número de espinhos que existe dentro dela? E por que aquele espinho a incomoda tanto? É o respeito que eu tenho que ter pelo meu semelhante. Eu não sei o que se passa comigo. Mas de uma coisa eu sei. Ele é filho de Deus como eu. Ele foi criado com todas as leis como eu. E ele quer ser feliz. Então, o respeito para com o meu próximo é essencial para eu amá-lo. Quando Jesus disse amar o seu próximo, ele não queria que nós ficássemos paparicando. Não. Respeite o seu próximo. Você não sabe o que se passa com ele. E no momento que esse próximo se aproxima de mim, com a sua dor, com o seu espinho latejante, o meu respeito não é só com a sua dor, é com o que ele espera de mim. Porque ninguém se aproxima de mim por acaso. Às vezes a gente acha, não, aconteceu uma situação, mas foi por acaso. Nunca é por acaso. Toda a nossa vida está planejada. Todos os nossos encontros estão programados. Mas programados por quem? Pelas minhas necessidades de evolução, pelas minhas necessidades de progresso. Então, quando aquela criatura se aproxima de mim, uma dor que eu não conheço, eu sei que ele foi criado por Deus, que ele é filho de Deus e que ele quer ser feliz, mas ele se aproximou de mim, por que será? O que ele espera de mim nesse momento? Ele espera de mim aquilo que eu posso oferecer. Ele não espera de mim mais do que eu posso oferecer. Quando ele exige de mim mais do que eu posso oferecer, eu me incomodo. Nossa, ele está pedindo demais. Peraí. Eu vou entender. Então todos nós temos esse relógio dentro de nós, que são as nossas percepções, que são os nossos sentimentos, que são as nossas intuições. Isso está dentro de nós. Porque cada reencarnação eu aprendi um pouco mais sobre aquela lei que está dentro de mim, eu vivenciei um pouco mais as leis de Deus. Então cada reencarnação eu sou uma pessoa diferente. Eu trago informações diferentes, eu trago sentimentos, porque informações é muito importante, mas elas têm que estar pautadas dentro daquilo que eu penso. Então esse meu companheiro se aproximou de mim com o seu espinho, muitas vezes até me agredindo, por quê? Porque ele está doendo muito nele. E o que ele espera de mim? Aí nós vamos voltar novamente para dentro de nós mesmos. O que será que eu posso oferecer para essa criatura? Porque Jesus falou, amar a si mesmo e ao próximo. O que será que eu posso amar esse meu próximo? De que maneira eu posso amar esse meu próximo?
Aí nós vamos buscar a causa dentro de nós. Como a gente falou do obsessor. O que será? Será que eu traí ele? Será que essa raiva que ele tem de mim, esse desconforto que ele tem de mim, será que eu causei nele? Ou será que esse sentimento está se borbulhando dentro dele porque ele trouxe com outras criaturas? E eu já vivenciei isso. Então eu já tenho condições de dizer para ele: calma aí, vamos conversar. O que está te machucando? O que está te incomodando? Tanto eu posso te ajudar. Isso é amor ao próximo. É eu saber que as criaturas, elas têm o direito de estar em sofrimento, mas eu também tenho o dever, porque ela não está na minha vida, ela não está próximo de mim, ela não me encontrou na fila do supermercado. Ela foi na fila do supermercado, o meu anjo da guarda falou: Dito, você vai lá na fila do supermercado, do pão, mesmo que você não queira comprar pão hoje, você vai comprar pão, vai lá na fila, vai aparecer uma mulher, ela vai estar assim. Por quê? Porque eu estou servindo a Deus. A partir do momento que eu começo a entender as leis, a partir do momento que eu começo a querer me modificar, a partir do momento que eu estou interessada em servir a Deus, eu sou um trabalhador. E eu vou ser convocado para trabalhar. E aí a mulher dá um coice na fila, xinga um palavrão, e eu vou dizer: caramba, o que eu estou fazendo nessa fila, nesse domingo de manhã? Eu não podia estar na minha casa lá, lendo meu livro, como eu gosto. Não, eu fui convidado. Eu fui convidado a convidá-la à reflexão. O meu comportamento tranquilo e sereno, o meu olhar doce, o meu olhar para com ela, vai fazer com que desperte nela a necessidade de mudança. Nossa, mas é assim que acontece. Porque as criaturas nos observam o tempo todo. Como aquele meu obsessor que fica olhando o meu comportamento, as criaturas ao meu redor também fazem isso. Então o meu comportamento pode não fazer com que ela peça perdão, peça desculpa, mas vai dizer assim: puxa vida, aquela lá, aquela carinha de santa, e eu aqui dando uma vexame. Simples assim. Eu não precisei fazer nada. Eu não precisei dar uma de boazinha, não precisei fazer uma palestra. Eu simplesmente me comportei dignamente, para mostrar para ela que é com dignidade, com equilíbrio, que a gente deve se comportar, em público ou pessoalmente. Eu já estou contribuindo para o negócio. Então, o conhecimento das leis, a vivência das leis, o entendimento das leis me faz uma pessoa diferente e me faz eu também me comportar diferente, levando o exemplo para todas as criaturas. Uma colega estava conversando comigo que uma empregada doméstica foi fazer um acerto lá das contas e a mãe dela tinha 101 anos quando ela morreu. E essa empregada, ela cuidava da mãe, era mais uma enfermeira. E essa mulher tem uns 70 anos. Ela foi lá, eu vou fazer o acerto das minhas contas. E aí a mulher, vamos colocar um nome, pra gente entender a história, a dona Alice falou para a dona Benedita: mas dona Benedita, por que a senhora vai embora? Puxa vida, a senhora trabalhou aqui tantos anos, agora que a minha mãe descansou, que a senhora pode ter menos trabalho na casa, por que a senhora não fica com a gente? Eu não aguento ficar aqui. Eu tenho tanta saudade. Ela era muito bondosa, sua mãe. Ela era uma pessoa tranquila, serena. E quando ela chegou perto da morte, ela ficou pior ainda, porque ela agradecia a cada momento. Toda vez que eu ia dar um remédio, ela: muito obrigada, você é um anjo, muito obrigada. Eu conheci um anjo, eu não consigo viver aqui sem ele. Então os anjos existem, os bons exemplos estão aí, e eles tocam o coração das criaturas.
são visíveis, são tocáveis, são palpáveis. Por que não nós? Por que não nós não podemos ter esse tipo de comportamento? Na hora que ela falou daquela velhinha japonesa, eu fiquei, poxa vida, eu queria ser igual, eu quero ser também. Eu quero tocar o coração das criaturas. Eu quero que quando eu saia daqui, as criaturas digam, puxa vida, que saudade eu tenho de você, da sua presença, da sua vibração. E cada um de nós podemos ser assim. É nós entendermos as leis de Deus, é nós servirmos a Deus, é nós estarmos o tempo todo trabalhando para que sejamos criaturas melhores. Quando Deus nos criou, com todas as leis e com todos os potenciais para que essas leis fossem vivenciadas, porque nós temos toda essa potência dentro de nós. Essas leis podem ser vivenciadas, simples assim. Vai depender de cada um de nós. Então, quando nós somos criados com essas leis, com essa potência que nós podemos vivenciar as leis, colocá-las em práticas, né? Como a lei municipal, né? A lei de trânsito é tão simples, né? Hoje a gente estava vindo para cá, quando são duas listas contínuas, eu não posso ultrapassar. Mas é por acaso? Não, é porque eu não tenho visão. É porque pode vir um carro de repente do outro lado e eu não tenho visão, existem curvas. São simples, regras simples. Agora, quando tem pontilhada e eu tiver uma visão, eu posso ultrapassar. Simples assim. A gente que complica, quer ultrapassar, não estou nem aí. Não é verdade? E corremos o risco de bater o carro de frente, machucar as pessoas que estão comigo, as outras pessoas. Então as regras, as leis estão em nós. Elas já estão postas. Nós temos que vivenciá-las. Temos potenciais para isso. Podemos vivenciá-la cada um. Somos chamados pela dor. Somos chamados para observar a dor do próximo. Agora tem um detalhe maravilhoso que hoje eu também quero trazer para vocês. A misericórdia de Deus. Eu tenho todos esses potenciais, eu tenho a lei dentro de mim e eu vou me preparar para uma nova reencarnação. Olha que delícia, estou lá no mundo dos espíritos, estou programando lá com os espíritos que me são superiores para a minha reencarnação. E aí eles dizem, você vai encontrar com o Jorge, não, o Jorge foi lá. Não, você vai encontrar com o Joaquim e ele vai ficar preocupado com a sua traição, porque você traz isso em você e você não vai fazer mais. Está tudo programando para mim. Só que ele fala assim, eu vou mandar para você também um filho no qual você vai se colocar com tanto amor para essa criatura, que a hora que você for se separar do Joaquim, ou você for trair, você vai falar, puxa, se eu fizer isso, eu vou machucar ele também. Então, eu não vou machucar, eu não vou trair, porque eu já trago a traição dentro de mim, ela me incomoda, e eu tenho a misericórdia de Deus, aquele filho amado, que me convida a não fazer isso. Isso chama misericórdia. Eu vou ter a oportunidade que eu pedi, porque eu preciso dessa oportunidade, mas eu tenho a misericórdia de Deus. E quando eu falo para o meu marido difícil, olha o que você está fazendo, aí o menino vem e fala, mãe, não fala assim com o papai. Aí eu digo, tá bom, vai. Eu entender. Isso chama misericórdia de Deus. Então, além das leis, além dos potenciais, além das oportunidades, tem o amor de Deus para cada um de nós. Então, que a gente possa ser sempre extremamente gratos a Deus. Então, que nós possamos servir a Deus. Que nós possamos estar perto de Deus.
E é simples assim. É só seguir a seta. Jesus. Jesus. Seu evangelho. Seus ensinamentos. E até mandou a doutrina espírita, que explica, né? Que às vezes tem algumas coisas que a gente ainda não consegue compreender. Ah, vai lá, o Consolador prometido, e ele vai explicar mais devagarinho para você, vai pegar bem no teu pé, para você entender as leis de Deus. Servir a Deus ou não, é uma decisão nossa. Então, que nós possamos estar sempre atento. Está tudo em nós. As suas leis, meu potencial, a misericórdia. E eu só tenho que ser grato. Fazer como a gente faz com prece. Gratidão, Pai. Que seja feita a vossa vontade. Não, porque eu ainda sou tão pequenininho. Tudo bem? Eu posso encerrar? Alguém tem alguma pergunta para fazer, de repente, quer falar alguma coisa? Nós temos ainda um minutinho. Se alguém quiser falar alguma pergunta, fazer alguma pergunta, de repente a gente pode dar uma esticadinha. Não? Fala, minha querida. Às vezes eu observo que não é só de vidas precedentes, né, de existências precedentes, mas na vida atual a gente pode causar em alguma situação que a gente receba esse efeito. Porque a doutrina espírita, as pessoas às vezes, como você mesmo, se a gente se engaja, né? Tem outra vida, nossa, quero nem saber. Mas ela tem toda. Como que é o seu nome? Elba. Elba. A Elba trouxe para nós uma observação muito bacana. Porque às vezes a gente faz certas coisas lá na nossa infância, que foi assim tão despretensioso, uma minha atitude, e lá na frente, quando eu adulto, eu deparo com aquela situação e eu fico sem saber o que fazer com ela. E de repente foi aquela atitude. Aí é aquela questão de nós buscarmos por que isso está acontecendo comigo agora. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu cometi alguma coisa que tenha me afastado das leis de Deus e esse efeito? Qual foi a causa? E aí é quando nós vamos nos conhecer melhor. Nós vamos pensar. E nós vamos pedir. Não sei se vocês sabem, mas nós temos um anjo da guarda. Está conosco o tempo todo. Ele está conosco desde o nosso nascimento. E ele vai continuar conosco depois. E provavelmente nós vamos reencarnar e ele vai continuar. É o nosso protetor. Aí a gente vai perguntar para ele, cara, o que será que eu fiz que me trouxe esse efeito tão doloroso? Será que foi na minha infância? Será que foi em algum momento na minha juventude? Será que eu causei isso em alguém e agora isso está doendo em mim? E aí nós vamos ter a clareza do pensamento. Às vezes a gente acha que não, viu, Elba? Mas as coisas vêm. Vem que você se recorda de alguma coisa de uma maneira bastante leve. O que nós temos que ter é perguntar e aguardar a resposta. E tentar perceber a resposta. Tem até um caso que uma pessoa chega e fala assim, está passando no trem e ele está antes da linha do trem, o trem está passando. Mas ele verificou que lá onde ele tinha que estacionar não tinha lugar nenhum. Puxa, não tem lugar nenhum, está passando o trem. Ai, Senhor, por favor, eu preciso estacionar o carro ali, porque eu tenho uma reunião, eu preciso estacionar o carro ali. Puxa vida, né? Se tivesse um lugarzinho para mim colocar o meu carro, seria tão legal. Aí o trem acabou de passar, ele olha, precisa não, Senhor, já chega. Significa o quê? Pedir ajuda, a ajuda veio e eu não percebi. Então é necessário que a gente se conheça, que a gente pergunte e que a gente observe a resposta.
Porque muitas vezes, Elba, eu posso até não corrigir o meu erro lá com a Cleusa, mas dessa vez, se a Benedita vier, eu não vou fazer como eu fiz com a Cleusa. Por quê? Porque tá doendo em mim e eu não quero mais isso. Então nós temos que observar sempre. Ela está no meu passado, lá na China, ela está na minha infância, ela está na minha juventude, ou aconteceu ontem. Às vezes eu me pego fazendo isso. Eu vou virar o carro, aí o cara me dá a luz que eu posso ir, aí vem vindo outro carro, eu deixei passar comigo. Porque eu acabei de receber, mas muitas vezes quando eu vejo, caramba, eu não devia ter feito isso. Eu acabei de receber a oportunidade de virar o meu carro. E o cara pediu e eu não dei. Isso acontece tanto com a gente. Mas a gente tem que ficar atento. Eu tenho que retribuir o favor que a pessoa me fez. Não precisa ser com ele, pode ser com outra pessoa. Mas as coisas têm que ter essa sequência. Eu quero um mundo melhor. A gente sempre fala, né? Um mundo de regeneração. Puxa, nós estamos entrando num mundo de regeneração. Logo a gente está num mundo feliz. Tá? Tá? Não sei. Vai depender de mim. Porque o mundo que eu vou habitar é o mundo que eu posso habitar. Então a gente fala assim que existem muitas moradas na casa do meu pai. Mas eu só posso ir para essa morada se eu tiver a vestimenta para usufruir. Então, se eu quero um mundo melhor, se eu quero um trânsito com respeito, eu tenho que, em primeiro lugar, respeitar o trânsito. Se eu quero que as criaturas sejam corteses, eu tenho que ser cortês. Ah, mas eu vou ser cortês com gente estúpida? A minha educação não depende disso. A minha educação depende dos meus valores. Eu vou modificando os meus valores, eu vou assim, crescendo, evoluindo, sendo uma pessoa melhor. E como a gente falou da moça lá, né, o pão, e eu vou dando às criaturas motivação para elas serem melhores também. Porque se elas não tiverem espelho, se elas não tiverem, todo mundo é infeliz. É que nem às vezes, né, as pessoas falam, todo mundo faz, mas eu não faço. Eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu conheço as leis, eu vivencio as leis, eu não faço. Se você quiser ainda fazer, Deus espera, Deus não tem pressa. Porque a gente só se modifica quando a coisa modifica dentro de nós. Por isso a vivência, por isso a necessidade da vivência, porque a coisa tem que acontecer na nossa intimidade. E a partir daí, tudo vai ser assim, beleza, natural. Tratar bem uma pessoa vai ser tão natural, vai ser tão simples. Amar a Deus sobre todas as coisas, natural. Amar a mim, nossa, como eu gosto de mim, eu não quero ser feliz. Amar o meu próximo vai ser natural. Porque as leis são natural. Por isso que Jesus fala, a lei natural. Siga a lei natural. É que ele disse para aquele mancebo, como ele falou. Você conhece as leis? Siga-as. Só isso. Siga-as assim. Então que nós possamos ter essa disposição. Que nós possamos levar para a nossa casa hoje esse entendimento. As leis estão em mim. E eu quero servir a Deus. Eu quero ser feliz. Eu quero ser um espírito de Deus. E eu posso. E nós vamos assim transformar o nosso mundo, um mundo de regeneração rapidinho, e daqui a pouco um mundo feliz. Eu vou estar com a veste nupcial. Certo? Posso? Eu só tenho a agradecer. Porque quando a gente se propõe a falar, eu já disse isso numa outra oportunidade aqui, eu me encho de emoções gratificantes, amorosas. Isso para mim é muito satisfatório, é de muita satisfação. Então a gente só tem a agradecer a oportunidade
de vocês terem saído das suas casas e estarem aqui compartilhando comigo tudo isso que eu aprendi. Que eu aprendo junto com vocês. A gente vai falando e a gente vai aprender. E eu só quero agradecer. Que Deus possa abençoar-nos. Nós vamos assim, fechando os nossos olhos, buscando a figura do Mestre, esse Mestre do amor, esse Mestre que nos convida a amar. Nós vamos buscando Ele e pedindo para Ele, para que Ele possa nos ajudar na nossa caminhada. Que Ele possa enviar os seus prepostos, os seus anjos, para iluminar o nosso caminho, para que nós possamos chegar até Deus. Nós queremos conhecer o Pai, nós queremos estar em Deus e nós queremos seguir esse caminho. Mestre amado, nos ajude, nos abençoe, para que essa nossa caminhada seja natural, seja fácil, que nós possamos abraçar a todos as necessidades que nós temos de crescimento com respeito, porque não sabemos tudo, mas já sabemos que o Pai é amoroso, é misericordioso e que eu quero chegar a Ele. Pai nosso, que estás nos céus, santificado e amado seja o teu nome. Venha até nós o teu reino e que seja feito, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as minhas dívidas, assim como eu também aprendo a perdoar os meus devedores. Não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Uma boa macarronada para todos.